A paz do Senhor. Eu estou aqui para a continuação do nosso estudo sobre missão, sobre missionário, sobre evangelismo. Você que não assistiu, tá lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Pregadora Letícia Lopes, Voz que Clama. É só você achar lá e pesquisar. Tem lá no canal tem playlists e tem uma playlist que é estudos. Você vai ver, tá recente esse estudo lá sobre missões, tá bom? Eu vou continuar aqui, se der certo, nós vamos terminar nesse vídeo hoje mesmo. Você que quer entender mais o que é missão, sobre ser missionário, evangelista, o que a Bíblia diz sobre discipulado, você vai aprender. Vamos terminar nesse vídeo hoje, tá bom? Eu vou falar repassar algumas coisas que eu já falei. Lembra que eu falei pra você que ser missionário significa enviado por Deus para alguma missão. Jesus é o maior missionário que nós conhecemos, o maior exemplo missionário é Jesus, e depois dele o apóstolo Paulo. Jesus foi enviado por Deus. Deus também é missionário porque ele enviou o Filho. É o desejo do coração de Deus que os seus filhos, todos eles, sejam missionários. Então todo cristão que aceita o ID do Senhor é um missionário. A diferença do evangelista e do missionário é que o evangelista, ele prega, quem está pregando nas ruas, a sua mensagem é diferente. A mensagem do evangelista, ela é focada na salvação, ela é focada no ímpio, é uma mensagem voltada para pessoas que ainda não conheceram a palavra, é voltada para pessoas que estão precisando saber da doutrina da salvação, que Jesus as ama, que Jesus morreu por elas. Esse é o principal tema da mensagem do evangelista. Você pode perguntar, mas por que você está ensinando isso, irmã Letícia? Você entende disso? Como você sabe disso? Você é missionário? Você é um evangelista? Desde a minha adolescência, desde menina, eu tinha sonhos que eu pregando nas ruas. Eu sonhava que eu pregava. Desde menina eu não entendia o porquê que eu sonhava, eu nem sabia pregar, eu era tímida pra caramba. E eu não entendia, mas eu sonhava até que Deus começou a colocar aquele desejo no meu coração de evangelizar. E graças a Deus, o Senhor permitiu que eu evangelizasse em praças, em parque, nas ruas, assim, em outros bairros além do meu bairro aqui, nas redes sociais. E eu peço ao Senhor que um dia Ele permita eu voltar. Eu tenho muito desejo de evangelizar de novo nas ruas, Deus vai permitir. E missão, o Senhor me enviou para uma missão. A missão minha é pregar o evangelho a toda criatura. Eu já preguei em outros lugares, sem ser na minha igreja. Na igreja também que eu estava antes, que eu cresci. Eu tenho esse chamado para fazer missão. Eu entendo muito, eu gosto muito desse assunto. Missão, evangelizar, eu gosto muito desse assunto. Eu interesso muito. Esses dias eu estava até assistindo um vídeo sobre. E eu fiquei impressionada porque o Espírito Santo que está em nós, ele ensina a gente. Tem gente que acha que é só pelo ensino. É importante estudar tudo. Mas tem gente que acha que é só isso, acha que o Espírito Santo não ensina. Se aconteceu de alguém que prega a palavra, tudo, que pessoa que prega a palavra, que não fez estudo nenhum, ela é capacitada pelo Espírito Santo. Mas se você vê alguém que não consegue, que quer e não consegue, uma coisa é certa, ela foi chamada para fazer missão de outra forma. Porque tem pessoas que passam a palavra até pelo louvor. Eu vou fazer um projeto, um estudo bem legal para vocês sobre o louvor, sobre missão através do louvor. Às vezes o chamado dessa pessoa é outra coisa, porque quando o Espírito Santo deseja que uma pessoa faça algo em relação às almas, algo que tem a ver com um projeto, uma missão, uma obra, quando essa pessoa vai estar à frente de alguma coisa, líder de alguma coisa, vai estar apacentando almas, o Espírito Santo, ele capacita, ele ensina e ele vai ensinando. Eu estava assistindo um vídeo e fiquei impressionada porque ele falava, meu Deus, eu já faço isso, não sabia, não tinha sendo ensinado por ninguém, apenas pelo próprio Espírito Santo que me conduzia. Um dia eu vou explicar sobre isso pra vocês, que eu quero ensinar o mesmo assunto pra vocês também, mas agora vamos focar aqui. Missionário, tem essa palavra na Bíblia? Não tem, porque essa palavra, ela vem da palavra missione,
É do latim. É do latim. Isso mesmo. Eu até marquei a origem aqui, gente, pra falar certinho pra vocês. A raiz literária dela. Ela é do latim. Missione. Significa enviado para fazer algo. E o que acontece? Na Bíblia não tem essa palavra, mas tem a palavra apóstolo, que é sinônimo de missão. Então, o missionário, ele também é um apóstolo de Cristo. Entenderam? Nós conhecemos missionários na Bíblia. O Jesus é o primeiro missionário do Novo Testamento que foi enviado, né, com essa missão. O missionário é aquele que continua a obra redentora de Cristo, cumpre o ID de Cristo. O Espírito Santo, ele é o agente da missão, ele é o agenciador da missão, porque ele que nos capacita, ele que nos enche, nos dá as palavras, ele nos orienta, ele nos guia na mensagem que ele quer, que ele sabe o que os corações precisam. Então, o Espírito Santo é o agenciador da missão. E sem o auxílio do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a igreja seria incapaz de realizar uma obra missionária. É o Espírito Santo que capacita, que ajuda. Você vê o trabalho do Espírito Santo com os discípulos, usando os discípulos, o apóstolo Paulo, enviando aonde deveria ser enviados. Tem lugares que eles iam, mas a pessoa falou assim, aqui não, o Espírito Santo não permitia, porque ele sabia que lá não era o lugar para ele estar. Ele sabia quando as pessoas escutaram, quando as pessoas não iam, onde haveria salvação, onde não haveria. Os discípulos, eles foram missionários. Filipe, a Bíblia chama ele de evangelista. Ele evangelizava. Nós vemos ele lá em Samaria, ele fez uma grande obra missionária lá. E houve uma grande conversão naquele lugar. E os sinais acompanhavam a missão dele. E nós sabemos que depois que ele terminou sua missão lá, os discípulos Pedro e João ficaram sabendo que o povo tinha se convertido e foram lá para que eles recebessem o Espírito Santo. Jesus, o batismo do Espírito Santo. E Saulo, que se transformou em Paulo, mudou seu nome para Paulo, foi o maior missionário, o maior apóstolo que nós vemos na palavra. Fez obras missionárias, viagens missionárias. Ele viajou, ele passou fome, sede, nudez. Ele estava pronto a padecer por Cristo de todas as maneiras, para que o nome de Cristo fosse proclamado aonde ele pisasse. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Gente, esse tema arde meu coração. Fico muito alegre com esse tema. Glória a Deus. Você sabia que há no mundo uma parte grande que é chamada Janela 1040 por causa das coordenadas dela, localização dela geográfica, chamada de Janela 1040, onde vive 2/3 da população. 2/3 da população, isso é muita gente que não tem acesso ao cristianismo, onde esses lugares proíbem o cristianismo, proíbem entrar missionários. Se encontram missionários lá, eles matam. Glória a Deus, aleluia. É um lugar onde são 62 nações da população mundial. Então, 97% está lá. É muita gente. E 80% dos povos mais pobres do mundo estão neste local, nessa janela 1040 que chama. E pessoas passam na cidade, pessoas bem simples, pessoas bem humildes. Lá, o islamismo, o budismo e o hinduísmo são as religiões predominantes. E nós temos que orar. Você, missionário, você pode, como você não pode estar indo lá, você não pode contribuir para ajudar outros missionários a ir para lá, ou contribuir com dinheiro, contribuir capacitando missionários, ou você pode contribuir orando por essas nações, orando por este local, para que o Senhor permita que evangelistas, missionários sejam implantados neste lugar. Mas os missionários que estejam prontos a dar até a sua própria vida. Dar até a sua própria vida para fazer missão. Para que o nome de Cristo seja proclamado. Para que pessoas venham conhecer a palavra.
É muita gente que não tem acesso à verdade, à palavra de Deus. É muita gente. Nós temos que orar para que o Senhor faça algo, porque eu sei que eu por mim mesma não posso fazer nada daqui. Eu por mim mesma não tenho como. Mas tem pessoas que têm condição, a igreja tem condição, locais que tem condição de enviar pessoas para lá de alguma forma. Mas será que há pessoas, missionários prontos para ir para lá? Também há isso. Ser missionário é algo muito importante, mas não é algo que vai te trazer glória, porque a glória é de Deus. Não é o que vai te trazer riqueza nessa terra, ou vai te trazer um prazer e alegria terreno, porque você vai passar dificuldades. Você pode ser rejeitado, não te escutar, pode ser caluniado, apedrejado, tanto no sentido de palavras como no sentido físico mesmo da palavra, no sentido literal da palavra. A pessoa pode ser morta, né? Pode ser rejeitada, perseguida, né? E pode frustrar quando não conseguiu o resultado esperado. Só que uma coisa é certa, um missionário, ele para ser missionário, para ir para fora, para ir em outras cidades, para pregar, né? Para fazer evangelismo ou para fazer missão, né? Pregar em outras igrejas. Ele precisa ser capacitado e forjado na oração, jejum e no relacionamento com a palavra. Ele tem que estudar a palavra. O missionário que não leu a palavra inteira, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos uma vez, não é um missionário. Ele não tem mesmo desejo no coração de ser missionário, porque se ele tiver, ele vai se debruçar na palavra, vai conhecer ela inteira, do início ao fim, vai estudar, e vai sempre estar estudando e lendo e meditando na palavra. Ele tem que orar no mínimo 1 hora, ele tem que ter uma busca de oração, uma busca da presença do Senhor, ele tem que jejuar, ele tem que estar buscando mesmo ser forjado, capacitado através da oração, do jejum e do estudo das Escrituras, para que ele possa ser enviado para fazer missão, para evangelizar, porque é uma batalha também espiritual. É necessário o Espírito Santo, é necessário ele ter uma acessibilidade para ouvir o Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito Santo, para que ele possa ir dar frutos, para que a palavra não seja dele, só do conhecimento que ele adquiriu, para que a palavra também venha acompanhada do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, que a palavra também venha acompanhada de sinais e prodígios, como o Senhor diz na palavra dele, que acompanha aqueles que pregam a sua verdade, pregam os seus mandamentos. Eu quero ler para vocês na Bíblia algo, eu não vou falar muito mais, eu quero ler na Bíblia algo para vocês, um versículo que eu quero falar para vocês sobre discipulado. Eu não vou me abranger muito esse assunto, mas que nós estamos falando neste momento, porque pelo horário aqui eu acredito que não vai dar, pelo tempo que já está do vídeo não vai dar. Eu vou ter que fazer o número 3 de estudo, que aí eu vou ensinar para vocês o que evangelizar, os 3 tipos de evangelismo que existe e como evangelizar, qual a palavra que deve ser pregada. Agora eu quero falar sobre discipulado. O que é discipulado? Formar missionários também é um discipulado. Espera aí que eu vou explicar pra vocês. Tô procurando, meu ventilador tá batendo aqui, tá me atrapalhando abrir a Bíblia aqui, gente. 1 Pedro 2:2, eu quero ler algo pra vocês. Há um trabalho muito grande de missão. Há um trabalho de obra missionária que é feito, porém, as igrejas, se você é líder de uma igreja e está acompanhando esse vídeo agora, as igrejas perdem muito num detalhe, no discipulado. Por quê? Porque quando a igreja faz missão e ela consegue almas, ela alcança o pecador se arrepende, se converte, vem para Cristo, ele começa a ir para a igreja, mas ele ainda não tem uma base sólida da palavra, ele não entende algumas coisas. Vocês já viram Paulo dizer certa vez a uma igreja assim,
falo com vocês como a carnais e não espirituais. Ele fala também sobre alimento sólido e sobre alimento leite espiritual. O que eu quero dizer? Tem pessoas que ainda não são espirituais, tem pessoas que ainda são carnais, tem pessoas que estão recém-convertidas, elas não sabem muito da palavra, e se você for tentar dar base sólida para elas, pode dar problema. Deixa eu explicar. Eu vou ler o versículo para vocês entenderem. 1 Pedro 2 diz, versículo 2: Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, ele estava falando no sentido espiritual. Quando a pessoa aceita Jesus e ela vai e nasce de novo, ela se torna uma criança recém-nascida espiritualmente falando, e ela precisa beber leite espiritual. Ela precisa da palavra inicial, ela precisa da palavra que é necessária para o sustento dela espiritualmente, mas ela precisa da palavra que todo cristão no início da sua carreira precisa entender, sobre o perdão, sobre a obra redentora de Cristo, sobre o que está ali nos evangelhos, e que eu vou explicar mais depois, por causa do tempo aqui. Espero que dê certo. Meu celular não tem como gravar muito tempo. Mas o que acontece? Às vezes tem coisas que são as doutrinas da Bíblia que já são coisas sólidas, que se você dá para uma pessoa, ela pode se finalizar, ou ela pode se confundir toda e sair da presença do Senhor. Aí, o que acontece? Quando há discipulado, essas pessoas elas têm um momento para que elas, na igreja, estejam estudando aquilo ali, recebendo leite espiritual, e não o alimento sólido com os demais, que já estão há muito tempo na igreja, que já são convertidos há um bom tempo. Ela começa recebendo leite espiritual. Há uma separação, porque senão o que acontece? Essas pessoas, elas vão sair. Por isso que muita gente com a missão traz, mas depois essas pessoas saem. Porque aí que acontece? A obra missionária não foi perfeitamente aplicada. Porque para ela ter uma aplicação perfeita até o fim, precisa ter um discipulado. Ela precisa receber leite espiritual, o genuíno leite espiritual, para o crescimento dela, para a salvação. Ela começa com leite, depois ela começa a criança. A criança começa tomando leite. Você não vai dar uma batata para um recém-nascido. Você não vai dar uma batata cozida para recém-nascido. Você não vai dar uma maçã. Quando tem o período que a criança começa a comer, e ela já começa a comer batidinha, amassadinha, ela não começa a comer inteiro o alimento. É aos poucos, é gradativo. Então, por isso que é necessário o discipulado. Tá bom? Por isso que é necessário o discipulado. E o que acontece? Depois desse discipulado, essas pessoas, quando elas estão terminando o discipulado, elas começam a ter a necessidade de também pregar. Elas são preparadas para se tornarem missionários, como aqueles que levou a palavra a eles. Eles começam a ter o desejo e se tornam missionários. E aí eles vão para a Bíblia para se capacitar com a base sólida para poder fazer o trabalho de evangelização, o trabalho de missão. Eles vão estudar as escrituras e aí eles começam a receber base sólida com os demais que já são convertidos há um tempo. Então essa é a palavra que eu tenho hoje, o estudo que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado. No último estudo, no último vídeo, terceiro vídeo 3 de missões, nós vamos aprender sobre os 3 tipos de evangelismo que existem e como abordar as pessoas, como evangelizar, os erros que são cometidos por muitas pessoas e os cuidados que devemos tomar, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse estudo, tenha sido edificante, que você tenha anotado tudo que for necessário para ajudar no seu crescimento sobre esse assunto. Que Deus te abençoe.